Então, boa tarde a todos. Peço-vos que, para a qualidade do som ser o melhor possível, que desliguemos os microfones quando nos estamos a intervir e peço-vos também que, quando me acontecer a mesma coisa a mim, me alertem também, se faz favor. Mais uma reunião ordinária, 18 de novembro de 2020, 14h30, supostamente estamos um bocadinho atrasados, e se calhar explicar já desde o início porque é que está hoje aqui um novo figurino, que é devido ao seguinte. Portanto, o vereador João Pereira, por motivos pessoais, não pode participar na reunião e temos de justificar a falta dele, naturalmente. E depois a doutora Maria Dares, que também não está presente, hoje está substituída pela Daniela Palhais, que por motivos de confinamento da doutora Maria Dares. Lamentavelmente, a doutora Maria Dares testou positivo à Covid-19 e, naturalmente, agora vai ter de ficar confinada. Aproveitando a deixa, digamos assim, e com certeza que os meus colegas se vão associar a este meu desejo, é o desejo de todos aqueles que estão quer infectados, quer confinados por famílias infectadas, que passe depressa o transtorno e que, como sabem, o município está disponível para os apoiar naquilo que entenderem e também, como sabem, foi distribuído porta a porta há uns meses atrás, cerca de 2 meses ou 3, um folheto onde o município incluiu todos os contactos de apoio, todos os apoios, quer da área psicológica, quer da área de outras áreas, nomeadamente o apoio a quem precisava de apoio logístico, nomeadamente, por exemplo, até compras ou outro aspecto qualquer. Relembro que, no caso de Viana e Aguiar, portanto, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários disponibilizou-se para fazer esse serviço e, no caso de Alcáçovas, tínhamos a Junta de Alcáçovas e a Cruz Vermelha também disponíveis para fazer esse serviço. Para além desse voluntariado já conhecido, não é? Evidentemente que o município está disponível para qualquer contacto para também apoiar aquilo que for necessário. Dito isto, pergunto se, como nota prévia ainda, antes de entrarmos aqui na ordem do dia, se tem alguma nota prévia. Não tendo, desculpa. Deixa-me só desejar boas tardes a todos também e, obviamente, congratular-me com as tuas palavras e mostrar a minha solidariedade com todas as pessoas que estão afetadas de uma forma ou de outra, mesmo as contaminadas ou não, mas que estão afetadas por este vírus e o desejo, de facto, que tudo passe depressa e que recuperem sem grandes danos. Isso. Ok. Muito bem. Então, iniciando propriamente aqui o período antes da ordem do dia, à semelhança do que faço sempre. Portanto, eu, já agora, desculpem lá, passou-me. Naturalmente que quer eu, quer o Sr. Vice-Presidente, vereador João Pereira, também estamos confinados. E estamos confinados porquê? Porque tivemos contacto com a doutora Maria Dares. E por isso eu estou sem máscara, mas estou isolado na minha casa e por isso é que hoje também estou sem máscara. O Paulo Manzopo não teve contactos com a doutora Maria Dares e por isso estará livre. Aliás, ele esteve já confinado com a outra situação do estaleiro e por isso, não é por isso, mas também já sabe o que é que está confinado e agora aguardamos porque, como sabem, a responsabilidade da condução destes processos é da Autoridade de Saúde Pública,
que já está a conduzir o processo. Bom, dito isto, e entrando aqui na ordem do dia, portanto, à semelhança do que faço sempre, como ia referindo, portanto, envio-vos umas notas sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, e depois, como antes não o fazíamos tão discriminadamente, mas agora, para ver se quem nos está a ouvir também fica com a ideia do que nós conversamos, leio-as, mas não com a profundidade que depois ficam nas atas, porque penso que não há necessidade disso, e é isso que vou começar. Portanto, referir e informar que o município, no âmbito de um projeto designado 5 estrelas, no âmbito do sucesso escolar, tornou público um novo portal, designado Portal da Educação. Portanto, o endereço é educação.cm-vendalentejo.pt e incluído no Observatório. Portanto, é um sítio da internet, depois, para publicação e partilha de informações de caráter educativo, especialmente dirigidas a pais, professores, alunos e educadores em geral. Portanto, o portal disponibilizará vários tipos de informação, portanto, e pretende ser um espaço de partilha e consulta e positivo para a nossa comunidade educativa. Depois faço uma referência a recordar o projeto 5 estrelas, mas isso também vocês poderão depois ver. Ainda antes da ordem do dia, deixar também uma informação uma nota, né, de que, dando continuidade a um plano de intervenções que temos feito nas várias ruas e vias de comunicação, portanto, intervencionámos, repavimentámos mais uns arruamentos, nomeadamente a Rua 1º de Maio, a Praceta Nossa Senhora da Aires e a Travessa do Rocio. Portanto, esse é um projeto, é um processo contínuo e vamos fazendo ao longo também das disponibilidades de várias ordens do município, tendo em conta que isto também é feito por administração direta. Depois, uma referência ao momento Covid. Portanto, temos feito ao longo das várias reuniões de Câmara várias informações e importa, mais uma vez, e penso que nunca é demais repetir, que sobre a questão dos dados. Portanto, a questão dos dados divulgados é uma questão problemática, mas que, mais uma vez, portanto, eu volto a referir, o município divulga aquilo que chega das entidades oficiais. E quando não lhe chega, porque não tem outra alternativa. Uma coisa é nós sabermos na rua que há mais um ou dois em Aguiar, há mais um ou dois em Alcácer, outra coisa é a gente ter, de facto, essa confirmação. E essa confirmação só há uma maneira de obtermos, que é via entidades oficiais. E é isso que nós divulgamos. Embora nós reconhecemos que a informação, alguma delas é desatualizada, mas se a gente vamos com outros critérios, nunca mais saímos daqui com o risco de estar a divulgar coisas não oficiais. Depois, outra situação é que também nós não recebemos a identificação das pessoas. Portanto, o município não recebe a identificação das pessoas. O município só recebe o número de casos positivos acumulados, recebe o número de recuperados, recebe o número de óbitos. Portanto, não recebe a identificação das pessoas. E não concordamos com isto. Achamos que devíamos receber essa informação por vários motivos e há legislação que o diz. Por isso, não é só o município de Viana, nos vários fóruns, que eu já também referi aqui, nos vários fóruns, nomeadamente em sede de Comissão Distrital de Proteção Civil, isso é referido por vários autarcas, nós também já o referimos, que deveria ser dada informação. Para já,
a informação devia ser uniforme, ou seja, uniforme na seguinte perspectiva. O que as administrações regionais de saúde do Alentejo forneciam devia ser igual ao Norte, devia ser igual ao Algarve. Sabemos que não. Sabemos que há, portanto, administrações regionais de saúde ou então autoridades de saúde públicas distritais que não, portanto, a informação por eles fornecida não coincide exatamente umas com as outras. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que depois quem vai divulgar essa informação também não vai ser uma informação uniforme e uns estão a ter melhor qualidade de informação que outros. Nós não concordamos com isso. E agora, ultimamente, desde o dia 13, que não recebemos qualquer informação sobre dados Covid. E por isso mesmo, por não recebermos, é que já já solicitamos esclarecimentos, quer à Direção-Geral de Saúde, quer propriamente à Autoridade de Saúde Pública, porque não concordamos e é prejudicial, inclusivamente para que as pessoas estejam informadas e estejam motivadas para participarem neste grande desígnio que é a recuperação desta pandemia. Já agora explicar que na última divulgação também por parte da DGS, o que só gerou confusões, nós recebemos alguns telefonemas que se era verdade que havia 389 casos no Conselho. Portanto, aquilo é, digamos, fazendo os cálculos e aplicando os tais 240 por 100 mil habitantes. É claro que aquilo extrapolado, digamos assim, dá aquele montante, dá aquele valor, dá aquele número de casos, mas aquilo não é o número real. Portanto, aquilo corresponde, fazendo a correspondência do número de habitantes, corresponde a cerca de 20 casos que nós tínhamos naquele período. E ainda por cima, era um período que também já passou, portanto, não acrescentou grande informação. Portanto, como eu disse, a última informação oficial que temos é de dia 13 e é aquela que nós divulgamos. Uma nota ainda sobre o mesmo tema, portanto, como sabem, no dia 12 de novembro houve outra reavaliação da situação. Agora, ao contrário dos primeiros 121 concelhos, agora são 191. Portanto, no caso do Alentejo Central, para além de Viana, Borba, Estremoz e Vila Viçosa, juntaram-se também Évora, Mora e Reguengos de Monsaraz. Portanto, isto quer dizer que a situação é complexa, não está a evoluir positivamente e quer dizer que nós temos todos de redobrar os cuidados, quer individualmente, quer coletivamente. É uma situação nova, é uma situação que ninguém estava preparado para isso, mas o que é um facto é que temos de manter e redobrar a prudência e os cuidados necessários para isso. Portanto, sobre aquela reunião do Conselho de Ministros, a última, portanto, foram introduzidas algumas restrições nesse conjunto de concelhos, entre os quais a proibição de circulação na via pública entre as 23 e as 5 e depois aos fins de semana entre as 13 e as 8 horas da manhã. Naturalmente que isto há exceções, como vocês sabem, portanto, que estão divulgadas também nas nossas redes sociais e também, por causa disso, divulgamos o edital que é o 35 de 2020 sobre a definição do horário para antecipar o horário para o máximo, os horários dos estabelecimentos comerciais e de serviços, evidentemente, das 8 às 13, ou seja, permitindo aqueles que o quisessem fazer
para estarem todos em igualdade de circunstâncias, abrirem uma hora mais cedo. Portanto, também uma última nota, para além daquela situação que referi inicialmente da nossa trabalhadora, doutora Maria das Figueira, também referir que da outra ocorrência do estaleiro, portanto, foram do estaleiro municipal, foram efetuados 50 testes aos trabalhadores que contactaram com o infectado e deram todos positivos, felizmente. Esperamos que agora também... Luís Miguel, tens de ligar o som, desculpa lá. Negativo. Deram negativos. Desculpem lá, é verdade. Deram negativo. Isto agora, eu estou com a ideia no positivo e isto não é bom, Deram todos negativos, felizmente. Portanto, o que é que eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos os munícipes a compreensão, porque foi ali uma série de dias com uma ausência forçada, passa a expressão, dos trabalhadores do estaleiro e que, como vocês sabem, ainda por cima choveu naqueles dias e houve aí algumas situações que mereceriam uma intervenção e nós tivemos de atrasar um dia ou dois. Por isso, o nosso agradecimento pela compreensão. Por último, voltamos a apelar à responsabilidade, recomendando uma atitude prudente, seguir as orientações, manter o distanciamento social, usar máscara, lavar e desinfetar as mãos regularmente, evitar ajuntamentos e evitar as festas, porque parece que é nas festas e que se desenrolam algumas das situações. Depois, o município continuará a manter e a acompanhar a situação com outras entidades, a utilizar os canais e os meios para sensibilização e fica disponível para o que os municípios entendam necessário em qualquer das áreas, evidentemente. No momento antes da ordem do dia, eram as notas que eu tenho. Pergunto-vos agora se vocês queriam... Deixa-me lá por último. Quero aqui pedir desculpas antecipadas. Porquê? Porque, como vocês sabem, há aqui quer a doutora Maria Daires, quer o João Pereira, com duas áreas, há aqui pontos na ordem de trabalhos que especificamente deles, digamos assim, e tentarei dar as respostas que souber, aquelas que não souber, peço-vos que depois, oportunamente, informar-me-ei e direi aquilo que vocês entenderem. Muito bem, então se me derem licença, mais uma vez boa tarde a todos. Eu tenho apenas uma questão para colocar e acabaste de tocar nesse ponto, que é alguma tolerância da parte das pessoas, dos municípios, por os atrasos dos serviços da Câmara, mas julgo eu e chamo aqui a atenção que não se pode justificar, neste caso, o atraso que está a haver na rua José de Sousa Cabral. Aquela rua está fechada há no mínimo 2 semanas, não se vê lá ninguém a trabalhar, portanto, e sei que os trabalhadores estão a trabalhar noutros locais porque eu vejo-os também, não é? Acho que não se justifica, porque de facto a rua não está transitável, porque se a rua tivesse em obras como estava e com o acesso mesmo condicionado, ainda poderia haver alguma tolerância. Neste caso, os carros não podem lá circular. Portanto, nós não podemos meter o carro lá dentro, não podemos tirar o carro, não podemos passar naquela rua. Há coisas a carregar, há coisas a tirar dentro das casas, que torna muito difícil o acesso e dificulta o acesso dos moradores às suas habitações. Portanto, acho que deveria haver ali um bocadinho mais de atenção. Como digo, já há muito tempo, já há tempo a mais que aquela rua está naquela situação. Disse. Zé Filipe, queres alguma questão?
Eu gostava de colocar em que falou-se aí superficialmente nesta questão do observatório. Sim. Gostava que se pormenorizasse mais, um pouco mais para tentar perceber o funcionamento, como é, o que não é, esta mesma situação, se fosse possível. Não, vamos ver. Assim, ok. Até começo pelo. É só. Mais, Zé Filipe, tens mais alguma questão? Não, 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 não. Não, então, olha, um observatório é um observatório. O que é um observatório? Uma plataforma que se pretende que tenha agregados muitos dados. Naturalmente que este observatório é ao nível municipal. Vai ter dados sobre as escolas, sobre os alunos, sobre as refeições escolares, no fundo é sobre a educação, tudo relacionado com a educação no Conselho. Ok, mas isto é algum projeto que foi financiado em si para o efeito? Sim. É alguma plataforma que existe, que já existia e está standardizada a nível nacional ou foi criada localmente para o efeito? Como é que é o funcionamento? Sim, então é assim, como eu referi, se calhar não referi como deveria, que é, nós temos um projeto municipal, tem de desligar o microfone, desculpem lá que estamos a ouvir aí sós. Portanto, nós temos um projeto municipal de combate ao sucesso escolar, que é aquilo que a gente designamos 5 estrelas. E dentro deste projeto 5 estrelas há várias componentes. Uma das componentes é este observatório municipal. O que é que eu também posso dizer? Posso dizer que, a nível da comunidade intermunicipal, também existe um projeto semelhante, porque a CIMAC também se candidatou a fundos comunitários para isso, e também vão criar um observatório. Qual é que é a diferença? É que aquele será ao nível dos 14 municípios e nós é dentro da nossa candidatura e do nosso projeto. Mas os itens tocarão os mesmos. Portanto, são aspectos relacionados com a nossa educação no Conselho. Tens de ligar o microfone, Zé Filipe, desculpa lá. Desculpa, esquecem sempre desse pormenor. Mas isto é financiado, digamos Sim. assim. E a taxa de financiamento o quê? 50, 60, 100? Olha, Zé Filipe, eu acho que é 85%, mas portanto, cerca de 85%. Mas isto é uma questão que eu não posso assegurar aqui. Portanto, é cerca de 85%. Mas isto requer a afetação de algum quadro de pessoal a esta mesma situação por parte do Não, município ou não? não. O projeto, vamos lá ver, o projeto 5 estrelas tem afetos dos recursos humanos, sobre os quais o município fez um contrato de trabalho a termo certo, e este projeto só em si, o observatório, não tem implicações de acréscimo de recursos humanos. Os recursos humanos afetos, eu peço que desliguem os microfones, desculpem lá, parece que é o José Filipe, ouve-se logo ruído, que eu não sei de onde é que vem também, mas é assim. Portanto, vamos lá ver, o que eu queria explicar era, só por si este observatório não requer mais recursos humanos. O que nós temos afeto a este projeto são 2 recursos humanos, mas isso foram já admitidos, já vieram às reuniões de Câmara, portanto, só para isto não, portanto, serão as outras pessoas que estão já incluídas no projeto que farão, digamos, a alimentação, se assim se pode dizer, deste observatório. Não sei se respondi. Sim, pronto. Ok, pronto. Eu depois questionarei se me suscitar mais alguma dúvida, depois questionarei depois à posterior. Está bem. Vamos lá ver, em relação à Rua José Sousa Cabral, é assim, eu já peço ao Paulo porque ele tem acompanhado a coisa de mais de perto, mas é assim, a questão das obras, eu diria que a questão das obras nas autarquias é ainda mais complexa do que as nossas obras em casa, que são todas complexas. E a questão das obras,
portanto, nós pensamos uma coisa e depois, porque estamos dependentes de outros, e o que está ali a falhar é as massas quentes. E as massas quentes, nós pensávamos que acabava a obra e na segunda-feira a seguir eram postas massas quentes, só que o senhor das massas quentes tem a desligar o microfone. Zé Filipe, o teu microfone tem de ser desligado. Portanto, concretamente, o fornecedor é um senhor que já nos prestou alguns serviços e estamos contentes com o trabalho dele, que é o Sr. Charneca Pinto de Cuba. Só que o que é que surgiu agora de novidade? É que ele não tem agora, digamos, clientes suficientes para fazer digamos, a produção das massas suficiente para aquilo. É claro que isso não foi referido no início, nós portanto, pensávamos que aquilo era mais fácil e não está, mas eu peço ao Paulo que ele tenha acompanhado a coisa. De qualquer maneira, a informação que tenho é que na próxima segunda ou terça-feira é colocada as massas quentes. Até lá, para abrir aquilo ao trânsito, portanto, as ruas ao trânsito, vamos pôr massas frias. Não era isso que inicialmente tínhamos programado. Mas, Paulo, eu peço ao Paulo que refira que ele está dentro disso melhor que eu. Então, boa tarde a todos. Como o Presidente já disse, pronto, praticamente fez um enquadramento daquilo que está efetivamente a passar. É o problema que nós temos, estamos dependentes do fornecimento das massas quentes do Charneca Pinto, em que, portanto, aquilo como é pouca quantidade de massa, não compensa a empresa que fornece as massas ligar a central para fornecer 15, 20 toneladas de massas. Portanto, a gente, como ali, aquilo é coisas poucas, e gastaríamos ali 15, 20 toneladas e não justificaria eles estarem a ligar a central. Como também não tem obras nenhumas deles onde são necessárias massas quentes, pronto, estamos aqui um bocadinho à espera, no fundo, que eles tenham obras deles para ligar a central e depois nós também possamos fazer aquela, ou pronto, outra coisa que surja assim. Entretanto, o que é que nós pensamos? Já começámos a fazer, é tapar aquilo efetivamente com massas frias e depois pormos uma camada fininha na rua toda e fica a rua toda, pronto, toda ao mesmo nível e com a mesma massa quente por cima. Pronto, também tendo em conta que já levou a conduta nova, já não haverá ali rupturas e ficará a massa toda igual. A rua toda igual. Pronto, isto de facto, nós não era isso não era isso que nós pretendíamos, era de facto que aquilo fosse tudo feito com as massas quentes, mas pronto, como estamos dependentes de outras empresas e pronto, surgiu aqui esta situação de termos de tapar com as massas frias e depois pormos essa camada de massas quentes por cima. Foi isso que surgiu. Mas também para informar que hoje já começamos a fazer as transversais e amanhã começamos a pôr aquela rua principal, que é a rua José de Sousa Cabral, com a pavimentadora. Em massas frias e depois levará então as massas quentes. Pronto, foi isso que se passou. Obrigado. É só para dizer, posso só mais uma breve intervenção. Era em relação à outra temática que tinha sido, e não vou alargar muito nisto, é só relembrar esta situação, que temos no Conselho aquilo que tinha sido falado por causa do apoio a alguns empresários, continuamos a ver no terreno e continuamente algumas dificuldades destas pessoas em conseguir subsistir, essencialmente na área da restauração. Sugeria que se repensasse e que se pudesse ver nesta e noutras áreas que o município efetivamente conseguisse dar algum apoio. Eu não digo substituir ao governo central, digamos assim, mas pensar, dado o pacote existente, pensar-se em algum apoio a estas pessoas que atualmente subsistem com muitas dificuldades. E isto é uma questão que já se vai arrastando ao longo do tempo. E nós, penso eu, e volto a dizer isto, se calhar com alguma passividade da nossa parte do município, e era bom relembrar que deveria haver apoio a essas mesmas pessoas, a essas empresas, porque se subsiste daqui, desses mesmos apoios por vezes,
a continuidade das mesmas, em termos de postos de trabalho, em termos das próprias empresas, e não só nessa vertente, mas sim nas dificuldades que esses empresários em si estão a ter neste momento. Bom, José Filipe, é assim, o que eu te posso dizer é que a Câmara está a trabalhar no assunto. Este Executivo Municipal está a trabalhar no assunto. Depois, trabalhar no assunto, mas em vários planos. Nessa situação de efetivamente estudarmos um apoio aos empresários, mas também no outro que é a cobertura legal do mesmo. Eu sei que há colegas meus a fazer tudo e mais alguma coisa, mas há colegas meus que também não estão a fazer tudo e mais alguma coisa porque primeiro tem de ser dado a cobertura legal. E é isso que estamos a trabalhar. Sobre a passividade, eu acho que isso é injusto. Hoje não te vou perdoa-me lá o termo, não te vou dar corda nesse assunto, porque a reunião passada nós tivemos, como eu já referi há bocado, em off, né, mas nós tivemos, no período antes da ordem do dia, 1h e 45 minutos. E 1h e 45 minutos que aquilo espremido, pouca coisa dá. Por isso, o que eu te quero dizer é que essa palavra de passividade é extremamente injusto, tendo em conta aquilo que a Câmara já fez, em termos de medidas e que tu como és vereador, conheces, né? Mas se não te lembrares, eu posso reavivar-te a memória com as medidas que a gente já tomámos, nomeadamente com a criação daquele Fundo de Emergência Municipal no dia 8 de Abril. No dia 8 de Abril criámos 20 medidas e por isso hoje não vou alimentar essa discussão, porque afinal tu propostas fazes poucas ou nenhumas. Começaste com o arrendamento, depois saltaste do arrendamento, foste para a faturação, mas não conseguiste fazer proposta nenhuma de seleção, portanto, e agora vês para aqui dizer que há passividade. Portanto, já percebi, tu fazes sempre tudo melhor que os outros, naturalmente porque não tens que o fazer, e isso é uma posição cómoda, de facto, essa é passividade, claro que sim. Se me é permitido, quando eu referi passividade, referi-me a esta questão. E quando eu o digo, disse e repito, já outras situações, já anteriormente isto tinha acontecido quando foi logo na fase inicial, e só depois andámos a reboque quando os outros fizeram é que nós fomos fazer. E agora estamos na mesma situação. Por isso é que eu estou a relembrar. Se é muito agressiva a palavra passividade, retiro, não é isso que eu quero dizer. Para mim não me interessa isso, interessa-me as soluções que elas possam surgir, e como é o Sr. Presidente que está no Poder Executivo, é óbvio que as propostas eu faço, eu posso dar esses indicadores e já me disponibilizei até para o efeito. Mas não é por aí que vamos, porque a obrigação é da sua parte, não da minha, como é óbvio. Portanto, e relembro outra vez, eu acho que nisto estamos a deixar passar o tempo, isto decorre, já lá vamos com N meses e não há uma uniformização desses apoios na generalidade de todos os empresários do Conselho. Pronto, mas é a minha opinião, é só a minha opinião. Claro, não vou falar claro. mais sobre isso. Zé Filipe, como eu te digo, hoje não vou alimentar essa tua predisposição sempre para criar situações, eu não vou alimentar isso. Mais coisas. Portanto, estamos ainda no período antes da ordem do dia. Mais questões. Alguém tem alguma questão mais? Pronto. Então, não tendo mais questões, vamos agora entrar no período da ordem do dia. No período antes da ordem do dia, o que é que há a referir? Portanto, ao ponto 1, proposta de aprovação da ata minuta. Eu vou seguindo os pontos e, tal como combinámos, sempre que vocês não votem a favor, vocês dizem se faz favor, eu entretanto interrompo e a Daniela, que está hoje a recolher o sentido de votações, também para se orientar. Portanto,
já sabem, portanto, eu vou seguindo os pontos, alguns deles que não votem a favor, naturalmente haverá, eles fazem o favor de interromper e dizem o sentido de voto deles, que é assim que costumamos fazer. Ok? Concordam todos? Concordam. Então pronto. A proposta, o ponto 1, que é a proposta de aprovação da AT minuta, portanto, normalmente é sempre aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 2, proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de novembro de 2020. Portanto, o que eu proponho é que, tendo em conta que a ata não foi enviada, portanto, proponho que este ponto seja retirado da ordem de trabalho. Portanto, ou melhor, retirado não, que seja dito que, tendo em conta que o documento não foi enviado, que este ponto passará para a reunião seguinte. Depois, passamos ao ponto 3, informação sobre a atividade da Câmara. Sobre a informação sobre a atividade da Câmara, que eu também vos mandei, tenho aqui também 3 ou 4 notas, que são as seguintes. Portanto, informar que no dia 5 de novembro, reuni nos espaços do Conselho com a sua diretora executiva do ACES, que é o Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central. Essencialmente sobre essencialmente sobre a questão da saúde do nosso Conselho, com particular incidência em duas vertentes, que é a extensão de Alcáçovas e aquela questão da extensão da Guiar. As coisas não estão fáceis, há muita dificuldade. Portanto, o que é que foi transmitido pela senhora? Portanto, que chegou também há pouco tempo, tem muitas dificuldades, muitos problemas para gerir e que, assim, grosso modo, esta situação do Covid tem absorvido demasiados recursos. E, para além disso, referiu que continuam a haver concursos para médicos e que ficam desertos, portanto continua a não ficarem lugares abertos nos quadros e que ficam sem médicos, e particularmente no nosso Conselho, o que dificultou aqui a situação agora foi uma médica nossa que está de baixa e que, para a substituir, portanto, informou-nos que já foi contratado um médico para as abertas em Viana, e o que permitiria também libertar uma médica do Conselho do Centro de Saúde de Viana para ir fazer Alcáçovas e também, pelo menos uma vez por semana, a Guiar. Depois, no dia 6 de novembro, e à semelhança do que fazemos semanalmente, teve lugar o briefing semanal com o Serviço Municipal de Proteção Civil, os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana no âmbito do Covid-19. Daquilo que é reportado, daquilo que foi reportado nesta reunião pelas diferentes entidades, portanto, não há, para além daquilo que nós vamos conversando sobre a evolução dos casos, não há nada de relevante. E aparentemente, apesar de haver um aumento ligeiro de casos, o que é um facto é que não há, até agora, felizmente, não há surtos, não há questões de preocupação maior. Natural. Isto não quer dizer que estas atuais não nos preocupam e preocupam. Isto é o que é transmitido pelas entidades. Naturalmente também, e tenho de dizer aqui também, que a GNR também se queixam, coitados, com a deficiente informação que lhe chega. Portanto, ou seja, deficiente, quando eu digo deficiente, é desatualizada. Quando, apesar deles referirem também que reportarem essa desatualização, que é um facto, é que as listagens continuam desatualizadas. Portanto, há aqui, como vocês já perceberam, um problema de reporte de informação que
acho que todos ganhariam em que isto fosse resolvido de uma vez por todas. Ainda no dia 6 de novembro, decorreu no Salão da Junta de Freguesia mais um sorteio, portanto, o último daquela campanha de apoio aos empresários do Conselho, daquela campanha Compra no Comércio Local, Vales Solidários. Portanto, como sabem, foram 3 sorteios, existiram 3 sorteios, em cada sorteio eram sorteados, passa a redundância, 700 euros em prémios e, no caso concreto, portanto, 300 euros para o primeiro prémio, 200 para o segundo, 100 para o terceiro e 50 para o quarto e quinto. Este sorteio teve como vencedores, vou referir, vou ler, para um primeiro prémio o talão 79985, que foi da senhora Adriana Ramalhinho. O estabelecimento foi o Meu Super de Viana. O segundo prémio foi o talão 75807, da dona Manuela Horta Nova. O estabelecimento foi a Farmácia Nova de Viana. O terceiro prémio foi o talão 79578 e o nome Maria Palma. E o estabelecimento foi o Meu Super de Alcáçovas. O quarto prémio, talão 83173, o João Reis Branco, que a Sociedade Comercial e Moagem de Viana. E o quinto prémio foi o Miguel Maurício, do estabelecimento Super Branco de Viana. Portanto, como sabem, os premiados têm agora 30 dias, têm depois 30 dias depois para reclamar os prémios e penso que foi o final de uma campanha que consideramos nós que correu bem e os empresários também acham que sim e que isto também os ajudou. No dia 10 de novembro, mais uma reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, de Évora. Portanto, estas reuniões são por videoconferência, como sabem. Portanto, fazem parte desta Comissão Distrital várias entidades, tanto desde as entidades ligadas à saúde, às forças de segurança, às autarquias, portanto, à proteção civil, naturalmente, várias entidades. Naturalmente que portanto, o tema em debate é sempre relacionado com o Covid, mas não só diretamente, como também as ocorrências, por exemplo, ao nível das forças de segurança. Portanto, faz-se um ponto de situação. E é nestas reuniões que são levantadas algumas questões, como eu referi há bocado dos dados, que são comuns a todo o distrito, não é só o nosso concelho, é todo o distrito. Depois, continuando, no dia 10 de novembro, reuniu também o núcleo executivo da rede social do Concelho de Viana do Alentejo, através de videoconferência. Portanto, participam a Câmara Municipal, eu próprio participo, a responsável da Segurança Social de Viana, a doutora Sandra Fragoso, a doutora Carla Malaca, representante da Terras Dentro e também do CLDS, do Contrato Local de Desenvolvimento Social, a doutora Susana Belga, da Associação Terra Mãe, e normalmente também não, participou também a professora Maria Jesus Comaras em representação da educação. Portanto, também é um fórum importante, onde se faz um ponto de situação dos problemas do Concelho nas várias áreas e nesta área sensível que é a área social e a educação e que, segundo o que é transmitido nestas reuniões, portanto, as entidades ligadas à área social estão a dar resposta à população e a trabalhar e a articular entre si muito regularmente. Naturalmente que são feitas umas atas, que nós vamos divulgar no nosso site, à semelhança de outros concelhos locais, e que podem ser depois consultadas também. Uma nota ainda para que, ainda no dia 10, participámos numa reunião ordinária da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica,
da qual o município, como sabem, é sócio fundador, também por videoconferência, e também, penso que já tinha dado aqui informação, mas reforçar que, digamos, concluímos as candidaturas do programa ABEM e foram aprovadas 27 pessoas com um investimento, como sabem, de 2.700 euros, tendo em conta que o município paga por cada município, por cada pessoa, por cada beneficiário 100 euros e depois a Associação Dignitude paga o resto até ao total da fatura. Portanto, pensamos que é um aspecto positivo para todos os beneficiários e que, como também já dissemos, estamos a trabalhar já num novo regulamento para, digamos, ser complementar a este e que também se possa ajudar, possam ajudar mais pessoas. No dia 16 de novembro, agora sim, iniciou-se uma nova campanha de Natal, de apoio ao comércio local, e que, qual é a diferença? É que os prémios são mais prémios e são mais fáceis e são de volume, portanto, desculpa, não é volume superior, mas sendo mais prémios, é mais, portanto, ao contrário dos outros que havia em cada sorteio, havia 700 euros, digamos, em jogo, passa a expressão, pós-prémios, agora, e eram 5 prémios, agora passámos para 10 prémios e passou de 700 para 1.100 euros. Portanto, vamos fazer sorteios quinzenais e é uma forma, outros não acharão, pois com certeza, mas é uma forma de ajudar este pequeno comércio. E o que é que se pretende? Pretende-se que, para além de estimular as próprias pessoas, os comerciantes, dizemos que há pessoas que compram 9 euros e como se compram 9 euros, compram mais qualquer coisa para comprar os 10 euros para levar o cupom. Há também outras pessoas que nos dizem que é uma forma de evitarem de ir a Évora, de ir a outros grandes espaços comerciais comprar as coisas. E depois também estamos convencidos que isto traz-nos pessoas daqui dos nossos concelhos vizinhos, nomeadamente Vila Nova de Baronia, Alvite, São Bartolomeu do Outeiro, a comprar com isto. Portanto, é uma forma que encontramos de ajudar os empresários. Depois, deixar uma última nota, que há 4 anos, assinalados dia 17, portanto ontem, o município de Viana recebeu pela primeira vez o galardão Município Amigo do Desporto. Isto é uma entidade que é a Cidade Social e uma associação, que é a Associação Portuguesa de Gestão de Desporto, que distinguiram desde 2016 o município de Viana. E porquê é que isto é importante? Porque no ano 2016, que foi o primeiro ano, eram menos de 30 concelhos a nível nacional. Agora, tem aderido mais, é verdade, hoje são muitos mais, mas, mais uma vez, aqui está uma área, que é a área do desporto, e que na qual fomos também fundadores, se assim se pode dizer. O que é que isto implica? Implica que também nos é exigido um pouco mais de atenção a várias áreas dentro desta temática do desporto. Portanto, eu sobre a informação sobre a atividade da Câmara não tenho mais nada. Pergunto se algum de vocês tem alguma questão ou se quer acrescentar alguma coisa. Já agora eu queria só perguntar qual é a atual classificação que o Concelho de Viana está nessa lista. Não, Luís Miguel, não existe lista de classificação. O que existe é municípios que são distinguidos ou não. Portanto, se os municípios cumprirem determinados requisitos, são distinguidos com o galardão. Se não cumprirem estes requisitos, não são distinguidos. Mas dentro dos são distinguidos, que eu tenha aqui presente, não existe uma hierarquia dos municípios. Sim, mas essa distinção foi há 4 anos atrás. Atualmente mantém-se essa distinção ou há novas? Peço desculpa, expliquei-me mal.
o município de Viana foi pela primeira vez há 4 anos, mas tem sido sempre distinguido. Portanto, no primeiro ano eram cerca de 27 municípios, salvo erro. Hoje são muitos mais, que ainda tenho aqui o número, mas posso trazer na próxima reunião. Mas são muitos mais, mas nós temos tido todos os anos essa distinção. Naturalmente está aqui o trabalho dos nossos técnicos do desporto, a que eu aproveito aqui para agradecer publicamente também. Muito obrigado. Há mais questões em relação a isto? Não. Então, não havendo, vamos para o ponto 4. O ponto 4, conhecimento dos despachos preferidos, portanto, isso também é habitual, é só para conhecimento. O ponto 5, proposta de aprovação do protocolo de colaboração a celebrar com o agrupamento de escolas de Viana relativo ao primeiro ciclo do ensino básico. O que é que aconteceu? Eu penso que já tinha dito ao Luís Miguel e ao Zé Felipe. Aconteceu que demorámos muito tempo na reunião anterior, no período antes da ordem do dia. Depois, nos pontos de ordem de trabalhos, comemos o ponto 10. Ou seja, naturalmente que o maior responsável sou eu e por isso peço desculpa. Portanto, o ponto 10, passámos do 9 para o 11, na reunião anterior ninguém reparou e por isso, pronto, está hoje aqui para nós deliberarmos. Portanto, isto é um acordo normal, não tem nada de especial face aos anos anteriores. Ok, depois, então ponto 6. Ponto 6. A proposta de aprovação da proposta de regulamento municipal das hortas comunitárias do Concelho de Viana. Portanto, este regulamento já cá esteve o projeto, foi alterado com propostas, não sei se dos dois, mas sei que do Luís Miguel foram propostas de alteração, foram acolhidas naquilo que foi possível, porque penso que houve uma que já não era possível, mas houve participação vossa e por isso foi aprovado na altura com os vossos votos a favor. Depois de ter sido publicado para consulta pública, vem agora à Assembleia, desculpem, vem agora à reunião de Câmara para depois ir à próxima reunião da Assembleia Municipal. Portanto, alguém quer questionar alguma coisa? Eu aqui tinha só essa questão que acabaste de esclarecer, se tinham sido acolhidas as nossas propostas. Portanto, dando essa informação, eu recordo-me que houve uma que não foi, que era as dimensões das hortas, que eu tinha proposto fossem 100 metros quadrados e não os 70, mas vocês, por razões técnicas, responderam-me muito bem que não poderia ser alterado. De resto, se foram as outras duas acolhidas, não tenho nada contra o regulamento e concordo com ele. Ok. O Zé Felipe está muito calado, deduzo que também concorda. Não, então era o acordado inicialmente. É verdade, tens razão, tens toda a razão. É só para não estar a ligar e a desligar o som. Ok, é verdade, peço desculpa, tens razão. Pronto, então vamos passar ao ponto 7. Proposta de abate de documentos nos termos do regulamento da Biblioteca Municipal de Viana. Portanto, como vocês viram o documento, isto é uma situação normal, no entanto é a primeira vez que nós fazemos isto. E porquê? Porque também não havia regulamento aprovado da Biblioteca. Tendo em conta que neste momento já tem um regulamento em vigor, digamos assim, portanto isto é um procedimento normal de material, digamos, fora de validade, passa a expressão, e que tem de ser abatido. Eu gostava de um bocadinho mais de explicação, porque essa questão do ter que ser abatido, para mim, não. Se calhar eu deveria conhecer o regulamento da biblioteca de cor e não conheço, mas não me cai assim muito bem quando se fala em abater de documentos que estão numa biblioteca. Eu li um pouco aqui da vossa justificação, mas ainda assim gostava de saber se não se corre o perigo que se percam alguns desses documentos. Não haveria outra forma de o fazer, não poderiam ser digitalizados, não poderiam ser guardados, não sei.
Aqui não estou em muitas condições de fazer propostas, como digo, não conheço o meu regulamento, mas assim à primeira vista, abater documentos faz-me um pouco de impressão. Ok, bom, Luís Miguel, é evidente que nós temos uma bibliotecária profissional na biblioteca e que, na nossa opinião, está a fazer um bom trabalho. Eu tive o cuidado de tentar, portanto, embora o documento, a proposta que eu posso aqui ler, a proposta diz o seguinte, e se calhar é bom ler-se, e eu vou pedir se calhar à Daniela, que se ela tiver aí a proposta à mão. Tenho, sim. Então, Daniela, desculpa lá, onde diz aí na especificação da proposta, lê lá isso, faz favor, que é para a gente ficar a perceber melhor isso, se faz favor. Entende-se por abate o procedimento técnico de avaliação e seleção crítica de documentos com base em critérios materiais e intelectuais, com vista à retirada da coleção e a respectiva eliminação definitiva. Nos critérios gerais para esta proposta de abate foram tidos em consideração os documentos muito danificados, com falta de páginas e documentos com conteúdos informativos desatualizados e sem procura. Para efeito da decisão, caberá à Câmara Municipal deliberar sobre a aprovação de proposta de abate apresentada ao abrigo do número 5 do artigo 13, 13º do Regulamento da Biblioteca Municipal de Viana do Alentejo, publicado em 14 de julho de 2020, no Diário da República, número 135, segunda série. Obrigado, Daniela. Obrigado. Portanto, eu penso que a informação é clara, não é? É claro, se me perguntarem, então foste lá ver os documentos todos? Não fui lá ver os documentos todos, mas isso não. É um procedimento normal e que, o que é que acontece? Nós não temos também capacidade para ir ficando com todos os livros sem critério, não é? Portanto, é o que se me oferece dizer. Ok, então de qualquer das maneiras, e já foi referido por ti que tem um bom profissional, uma pessoa competente, não tirando a competência à pessoa, de forma nenhuma, não foi isso que eu pus aqui em causa, mas pronto, eu abstenho porque não tenho conhecimento na matéria e, como digo, continuam a fazer um bocadinho de impressão o abate completo, definitivo de documentos. Não ponho de forma nenhuma em causa a capacidade nem a competência da pessoa, obviamente. Eu vou-me abster também. Mas deixa-me lá só dizer uma coisa. Eu quando referi, o que é que eu quis dizer? Eu quis dizer que, naturalmente, que quando as pessoas têm formação nas áreas, a mim, pessoalmente, e tenho de falar por mim, pois, a mim, pessoalmente, deixa-me mais tranquilo com as suas ações, foi o que eu quis dizer. Não, nem quis trazer aqui as pessoas, nem nada disso, mas há pessoas que, digamos, porque a formação quer académica, quer profissional, é muito específica e virada para determinadas áreas, naturalmente essas pessoas estão mais à vontade, que é o que se passa com a gente, não é? Portanto, eu tive a preocupação, como referi há pouco, de perguntar se havia alguma questão de nada, portanto é só, e como a Daniela leu, penso que se percebe de facto aquilo que vai ser abatido. Ok, então vamos agora então para o ponto 8. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Vice-Presidente que autorizou a prorrogação da mobilidade interna na categoria do técnico superior Sérgio Godinho, do município de Palmela. Portanto, como vocês conhecem, têm o documento com vocês, portanto é mais um pedido de prorrogação, penso que será o último antes de se efetivar, como nestes casos se espera, a mobilidade definitiva. Portanto, ponto 9. Proposta de transferência de verba para o Clube da Natureza de Alvito, iniciativas desportivas à população. Portanto, isto foi
uma parceria que fizemos com o Clube da Natureza de Alvito. Já devíamos ter feito esta transferência para a associação há muito tempo, mas foi agora a hora, digamos assim. Já agora, que tipo de parceria é que fizeram com o Clube da Natureza de Alvito? Salvo erro, Daniela, lê lá isso, faz favor. Aqui o que temos aqui não está a falar na parceria, o que está aqui a dizer que é no âmbito, o que está escrito na especificação, no âmbito de iniciativas desportivas dirigidas à população desenvolvidas em Viana do Alentejo durante o mês de fevereiro pelo Clube de Natureza de Alvito, nomeadamente na modalidade de orientação, propomos para a aprovação a transferência da verba de 1.000 euros para com participação nas despesas efetuadas com as modalidades. Está tudo dito. Foi uma prova de orientação. É essa prova de orientação. Pronto. Eu há pouco pensava que era qualquer coisa relacionada com a Feira 10, mas não, foi essa prova de orientação. Não, foi. Sim. Isso, portanto, está explicado. Ora bem, agora, ponto 10. Ponto 10. Proposta de aprovação do projeto de regulamento relativo à prestação de serviço de gestão de resíduos urbanos e de resíduos não urbanos, no âmbito do Sistema Intermunicipal de Gestão de Resíduos da AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central. Portanto, isto é um pró-forma, porque portanto, o regulamento não é nosso, mas segundo a AMCAL, os municípios têm também do aprovar. E é isso que nós hoje aqui trazemos. Não havendo questões, passo ao ponto 11. O ponto 11 é um dos pontos de alteração da titularidade de um fundo de maneio. Portanto, como sabem, um fundo de maneio é aquilo que o nome indica, é um fundo de maneio que estava titulado como titular a técnica superior Luísa Moro. Como ela vai estar de licença, ou melhor, já está, não sei se já está ou se vai estar, portanto, agora está de baixa, acho eu, e estará depois de licença de maternidade. Portanto, o que se propõe é que seja a menina Daniela, que a gente não conhece, não, está aí hoje, é verdade, Daniela Palhais, a ficar a ser a titular desse fundo de maneio. Eu abstenho nessa decisão, portanto não tenho nada nem contra nem a favor, obviamente. Abstenção também. Muito bem. Depois, proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana, com participação no âmbito da Proteção Civil /Covid-19. Portanto, como todos sabemos, portanto, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários também tem sido daquelas que têm passado um mau bocado, pois, e solicitou-nos um apoio e nós trazemos esta proposta aqui hoje para a Associação Humanitária. Só chamar a atenção da Daniela que eu estou impedido nesta votação. Ok. Então, ponto 13. Ponto 13, proposta de transferência de verba para a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Viana do Alentejo. Portanto, este apoio diz respeito a umas obras de melhoria e conservação que eles vão fazer na sede e é a proposta de transferência de 1.000 euros. Alguma questão? Não? Passamos à seguinte. Proposta de transferência de verba para o agrupamento de escolas de Viana do Alentejo, protocolo de colaboração, ensino pré-escolar, material didático e pedagógico. Portanto, o que é que... Portanto, isto resulta daqueles acordos, salvo erro, este foi na última reunião, portanto é um acordo anual que fazemos e a proposta de transferência é uma proposta de 400 euros, salvo erro,
que tem a ver com o número de salas do pré-escolar e está definido previamente, é definido naqueles acordos e é standard, são valores standard. Passando ao ponto 15. Proposta de transferência de verbas para a Associação de Pais de Viana e Aguiar. E também o ponto 16 é de Alcáçovas. O que é que são estes dois pontos? Estes dois pontos também há uma situação nova e também sai de correntes, despesas correntes. Este apoio não existia e era o seguinte: havia como prática do pré-escolar cada pai dar 5 euros por mês para materiais consumíveis, digamos assim, para os meninos trabalharem. O que as educadoras se queixavam é que depois havia uns pais, uns que não podiam, coitados, e outros porque depois diziam: olha, mas aquele uns pagam, outros não pagam, e o município, para evitar isso, substitui-se aos pais, ou seja, transfere este valor para as associações de pais, portanto, no fundo isto é uma parceria com eles, e eles depois fazem chegar às respectivas educadoras para que, digamos, as atividades dos meninos sejam realizadas sem interrupções e com a garantia de que têm todo o apoio que necessitam e não às vezes metade como as educadoras referiram. Portanto, é o ponto 15 e o ponto 16. Já agora, portanto, eu, como é óbvio, vou votar a favor de uma decisão destas, porque eu nunca concordei com essa decisão que estava tomada. Acho que o município não se está a sobrepor aos pais, o município está a fazer a obrigação dele. Está, de facto, a dar apoio aos pais que portanto, sendo necessitados, não poderiam usufruir de algumas coisas se assim não fosse. Portanto, acho que é uma atitude louvável da parte do município, mas não de substituição coisíssima nenhuma. Acho que é uma atitude bem feita, mas com alguma obrigação social da parte da Câmara. Luís Miguel, desculpa lá, mas é assim, essa é a tua opinião, pois não é obrigação porque não está nas nossas competências. Eu quando digo obrigação, é aquela obrigação, estava-me a referir à obrigação legal da coisa. Porque isto, se calhar essa contribuição dos pais, não sei se já era um hábito antigo ou não. O que é um facto é que não cabe nas nossas obrigações dar este apoio. Fizemos-lo porque, de facto, temos a obrigação genérica de apoiar todos, mas não como obrigação de sermos obrigados a fazê-lo, porque eu estou convencido que se fosse obrigação, já outros o tinham feito antes de nós e não o faziam, portanto, porque não era obrigação legal, digamos assim. Ok, então vá. 17. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais. Agora é que é preciso da Daniela que me ajude a isso, faz favor. É o total, basta dizer as associações e o total, Daniela, se faz favor. Aqui, vejo aqui o balé, é isso? Eu digo o que é que é? Não, é o total, é a associação e o total. Então aqui temos a Escola de Dança pertencente à Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense. Isso, senhora. 731,70. Isso. Depois temos o Grupo Coral Feminino e Topográfico da Paz e Unidade de Alcáçovas, 180 euros. E depois está aqui o Clube de Dança da Associação Equestre de Viana do Alentejo e o total é 801 euros. Muito bem. Isso como há bocado, já agora, portanto, a Daniela é a primeira vez que estás numa reunião de Câmara, Daniela? Pronto. Então é assim, porque é que é importante também isso ser referido? Por um lado, porque nós agora estamos num processo novo de videoconferência e estas reuniões são gravadas e depois divulgadas.
E por outro lado, também há a questão das incompatibilidades de alguns vereadores, todos nós estamos ligados a algumas associações. E eu agora vou também ficar impedido aí numa que é a Misericórdia de Viana, quando lá chegarmos, que eu também faço parte dos órgãos sociais. Por isso, não podemos votar. Não podemos votar, e já tem acontecido, por distração de todos, né? Que depois isso não é refletido nas atas e deve ficar refletido, percebes? Ora, voltando à ordem de trabalhos. Ponto 18, e é mesmo este agora, portanto, ponto 18 é uma transferência para a Santa Casa da Misericórdia de Viana, e o ponto 19 é para a Misericórdia de Alcáçovas. Portanto, no âmbito dos apoios Covid, é uma transferência de 2.000 euros para cada Misericórdia. Portanto, as Misericórdias, atrevo-me a dizer que são daquelas organizações que têm tido um acréscimo maior de custos relacionados com o Covid. Portanto, o que estamos agora aqui a fazer é também, à semelhança do que temos feito noutras áreas, é ir avaliando, ir conversando com as entidades e ir fazendo os apoios à medida das suas necessidades e também, naturalmente, da nossa disponibilidade. Portanto, esta transferência vai ser feita agora, mas estou convencido que até ao final do ano outras teremos de fazer ainda outras para eles. Eu, no ponto 18, nesse caso, não posso, estou impedido. Pois. Nesse caso, ponto 18 e 19 estão 20. 20 é a proposta de atribuição de cartão social de reformado pensionista e idoso. E peço à Daniela que possa ler, não sei se tens aí a identificação. Tenho aqui. De acordo com o regulamento de atribuição do cartão social do reformado e pensionista e idoso, propõe-se para deferimento a atribuição e renovação dos processos constantes na listagem. Atribuição à senhora Dona Diolinda Maria Martins Alves Bento. É moradora na Rua Dom Henriques, número 12. E depois temos uma renovação que é da senhora Dona Maria José Xarope Rufas, da Rua de Alcácer, número 91, também em Alcácer. São os dois de Alcácer, muito bem. São. Sim, senhora. Então, está o ponto 20 e o ponto 21. Depois o ponto 22. Proposta de fixação de preços relativos a artigos a comercializar nos postos de turismo do Conselho. Portanto, isto também tem de ser a Câmara a fixar estes preços para depois a Câmara, para depois os serviços, né, os espaços os poderem vender. Não sei se há alguma questão. Não, eu aqui abstenho nesta situação. Também. Ok. Depois o ponto 23. Proposta de aprovação da automedição número 5 relativa ao centro histórico, fase 3. Portanto, o montante é de 122.000 euros, mais ou menos. E, portanto, só para dizer que a empreitada está quase concluída. Há alguns aspectos ainda a concluir, quer da parte deles, pouca coisa, quer da nossa parte também há aí umas questões, nomeadamente no Largo dos Isentos, e portanto que tem de estar relacionado com aquela questão do betuminoso, que quando colocarmos o betuminoso na Rua José Sousa Cabral, será colocado também ali o betuminoso em alguns desses remates desta empreitada. Deixa-me só dizer uma nota que, ao contrário daquilo que é normal, ao contrário do que é normal, o prazo será cumprido, parece-me a mim,
e se o terminarem antes do fim do ano, na totalidade, portanto, digamos que há até redução do prazo da empreitada. Ora, 24, proposta de aprovação do protocolo a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Viana. Portanto, resumidamente, é o seguinte. Como vocês sabem, o município comparticipou nas obras de requalificação do santuário em cerca de 50% da componente nacional do financiamento da Fábrica da Igreja. O que é que isto quer dizer? Grosso modo, para um financiamento para um investimento à volta de 1,5 milhão, portanto, o município já celebrou protocolos, porque entretanto houve alterações, portanto, ao inicial, na ordem dos cerca de 200 mil euros, mais ou menos. E agora, este protocolo é um protocolo novo. Isto porquê? Porque houve alguns investimentos que ficaram contemplados na primeira candidatura / primeiro investimento. E agora a Fábrica da Igreja conseguiu financiamento comunitário para esta fase 2. O financiamento comunitário o investimento total é à volta de 576 mil euros e o que propomos é, fazendo, digamos, uma regra de 3 simples, financiar 12,5% deste investimento. Isto porquê? Porque aquela candidatura foi financiada a 75%, a cerca de 75%. Daí a parte nacional serem 25%. Portanto, o que queremos fazer aqui é uma coisa idêntica ao que já foi feito, mas para este novo investimento que eles vão fazer e para abranger, digamos, o que não foi possível incluir na primeira candidatura. Questões? Eu tenho uma questão e já agora pergunto porque é que não seguiram o mesmo critério e na parte nacional não apoiaram com os 50%, que, como foi referido agora, e vão para, na parte nacional, portanto, equivalente a 25%. Não, é igual. Luís Miguel, é a mesma coisa. Mas tu referiste que na outra parte, no outro programa, não é? Que a Câmara da parte nacional apoiou com 50%. 50% da parte nacional. Parte nacional. Mas tu Sim. agora referiste que iam apoiar 25%. Não, é a mesma coisa que da outra. Eu percebi mal? Não, ou eu que expliquei mal. Não. Portanto, isto é em tudo idêntico ao anterior. Okay. Só que, portanto, o anterior terminou e agora, digamos que é uma fase 2 de obras, obras, grosso modo, né? no santuário. Mas em termos percentuais a Câmara continua a apoiar com a igual. Exatamente, é metade da componente nacional. Ok. Ou seja, de comunicar depois de 75, o diferencial dos 25 é suportado 12,5 pela Câmara. Fica mesmo nos 50. Foi o que eu disse há bocado, Zé Flor. Ok, questões? Não há mais? Então, passamos ao ponto 25. O ponto 25 é que é preciso agora da ajuda o ponto 25 não é preciso da ajuda da Daniela. Portanto, salvo erro, tu tens aí as indicações, Daniela? Então deixa. Não percebo muito bem. Então deixa estar. Isso é o seguinte. Isso tem a ver com aquelas secretárias que nós, mais uma vez, não sendo obrigação do município, porque estas secretárias dizem, quando eu digo obrigação, é obrigação de competência legal. Portanto, estas secretárias que eu referi, penso numa reunião anterior, são secretárias que vão ser utilizadas para os miúdos que não do primeiro ciclo nem do pré-escolar. Portanto,
por enquanto, nós só temos competências no pré-escolar e no primeiro ciclo. No segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, nós não temos competências. Naturalmente que, como sempre, preocupados com a comunidade educativa, fazemos esse investimento. Mas não o entendemos como obrigação. É obrigação genérica. Isto porquê? Os miúdos não tinham, portanto, agora, como sabem, com esta história do Covid, tem-se adaptar várias coisas. E os miúdos estavam a ter aulas no centro escolar, embora sendo da Isidoro de Sousa, pertencendo, portanto, ao segundo, terceiro ou secundário, estavam a ter aulas em cadeiras em que ficavam com dores no corpo, claro, né? Aquilo não era nem para eles, nem para os professores, que os rapazes levavam o tempo a queixar-se, coitados, e numa parceria com a Associação de Pais, com as associações de pais, nós vamos adquirir as secretárias para os miúdos. Nesse caso, como a rúbrica contabilística não tinha saldo suficiente, portanto o que está aqui a propor é este reforço de 2.000 euros. Bom, eu gostava de só fazer uma observação e não relativamente ao ponto, porque o ponto, como é óbvio e como tem sido a minha política, não é o conteúdo do ponto, mas sim a retificação ou a alteração, e que eu nessas coisas tenho-me abstido. Mas é na forma como te referiste agora a essa questão da obrigação ou não obrigação. Eu não posso concordar de forma nenhuma da forma como tu dizes, porque às tantas parece que estás a fazer um favor a esta gente toda. A toda a hora estás a fazer favores. Eu acho que a Câmara tem uma obrigação moral em tudo o que possa ajudar e em tudo o que seja preciso, o que seja necessário da parte das outras pessoas. Portanto, não se deve referir, lá está, é a minha opinião, não se deve referir que não é da obrigação. Eu acho que é da obrigação da Câmara. A Câmara está aqui exatamente para quando pode apoiar as pessoas. Portanto, se não dá esse sentido, parece que está aqui a fazer um favor em ajudar esta gente, coitados e tal. Não, eu acho que a Câmara tem a obrigação moral disso. Vamos lá ver. Eu acho, é que a lei não mudou, Luís Miguel. A questão é que o que não pode acontecer, e isto temos de falar de política, é quando a Câmara é de determinada cor, não tem obrigação porque as competências são do Poder Central. Mas depois, quando muda, já tem todas as obrigações. E isso é que não pode ser. Portanto, ou seja, a Câmara, hoje, tal como quando tu que estavas na Câmara, não tem competências no centro de saúde. Portanto, ninguém questionava a Câmara por insuficiências do centro de saúde, porque não era da competência da Câmara a gestão do centro de saúde. Portanto, as competências da Câmara estão definidas na lei. E porquê é que é isso? Porquê é que isso é assim? Porque as competências que a Câmara tem, por exemplo, na educação, recebe transferências do Orçamento de Estado para a educação. Se este tipo de investimentos que nós fazemos saem do orçamento do município, mas isso mantém-se igual. Portanto, ou seja, o município de Viana, por exemplo, em 2008, não assinou as competências na área da educação. Logo, também não recebe transferências de verbas do Orçamento de Estado para algumas rúbricas e para áreas de educação. Portanto, logo não é, quando eu digo obrigação, é competência da Câmara. E isso, que eu saiba, não alterou. Já agora, eu não estou a fazer favor nenhum, muito menos eu. Não, se eu o transmito, não peço desculpa por isso, mas não é isso. Portanto, o que eu digo é que ainda há dias nós vimos uma escola de Santiago do Cacém não abriu porque não havia, uma escola do primeiro ciclo em Santiago do Cacém não abriu porque não tinha auxiliares. Porque as auxiliares são, naquele caso concreto, são da competência do Ministério da Educação. Isso em Viana não existia, porque apesar de nós não termos as competências específicas, nós tentamos sempre colaborar, certo? Mas isso
E isso é a diferença que eu digo entre obrigação e fazer, mas não é fazer por favor. Não é fazer... Agora, não podemos é virar o bico ao prego e quando estamos a gerir a Câmara, temos uma postura em relação às competências. E depois, quando nós estamos na oposição, já são competências sempre da Câmara, todas aquelas que nem sequer, nos termos da lei, lhe são distribuídas. Isso foi o que eu quis dizer. Ok, então eu não poderei deixar agora de responder. Fico contente porque de facto corrigistes e disseste competência em vez de obrigação. Porque foste tu que referiste 2 ou 3 vezes que não era obrigação. E depois eu respondi, não seria uma obrigação, quando tu disseste não temos obrigação de tudo, eu disse era uma obrigação social. Mas pronto, mas o termo certo é exatamente, não é da competência da Câmara. Já agora, de vez em quando tocas aí no tema, e mais uma vez o que referiste hoje, quando eu estive na Câmara. Eu até hoje nunca estive na Câmara em órgão nenhum deliberativo, amigo. O meu amigo sabe muito bem que eu trabalhei na Câmara, como a Daniela está a trabalhar na Câmara, como outras pessoas estão a trabalhar na Câmara, como os teus assessores estão a trabalhar na Câmara, mas não são eles que decidem. Os teus assessores não decidem, quem decide és tu é que estás nomeado politicamente. Portanto, eu nunca estive em órgão nenhum deliberativo e hoje também não estou. Ao contrário daquilo que muita gente pensa que eu estou na Câmara como vereador, eu não estou na Câmara como vereador em órgãos deliberativos. Eu participo nestas reuniões que estamos a fazer agora, dou a minha opinião, mas eu não tenho influência para que se faça ou que se deixe de fazer alguma coisa. Acho que isto é bom que fique claro, e porque tu bates várias vezes quando eu estive na Câmara, tens que explicar também que eu não estive em órgãos deliberativos. Eu não posso nem mandar fazer, nem mandar que não se faça. É bom que isto fique explícito e que as pessoas percebam. Sim, Luís Miguel, olha lá, desculpa lá, mas tu na última reunião foste tu próprio que disseste quando estiveram na Câmara. Portanto, foi quando tu apresentaste as propostas para o plano de atividades e orçamento, tu próprio referiste quando nós estivemos na Câmara. Percebes? Agora, tu provavelmente queres dizer órgão executivo, mas há uma coisa que tu comparaste à Daniela, mas tu não podes ser comparada à Daniela. É porque tu estiveste na Câmara como adjunto do Presidente da Câmara. É um cargo político. O cargo da Daniela não é político. O cargo da Daniela é um cargo de trabalhadora normal, portanto não é comparável. O teu cargo não. O teu cargo, como foste adjunto do Presidente da Câmara, é um cargo político. Logo, na minha opinião, tem a ver com as políticas desenvolvidas pelo Executivo da altura. Como o Miguel Bentinho, por exemplo, que é o meu chefe de gabinete hoje, naturalmente tem de ser relacionado com as políticas nossas, naturalmente. Ou seja, isso não é bem assim. Mas sobre o falar que tu tiveste na última reunião, tu próprio falaste nisso. Portanto, isso não me parece mal. Bem, Galinha, não viramos de facto o bico, como tu estavas a dizer, tinhas que ir ao fundamento daquilo que se falou. Portanto, não vale tirar trechos de algumas partes, de algumas frases, para se comparar coisas. Portanto, tinhas que dizer porque é que eu disse, quando é que nós estivemos na Câmara, quando não estivemos na Câmara ou não. De qualquer das maneiras, também há outra coisa que tu estás a esquecer. Eu estive na Câmara 8 anos, rapaz. Eu tive 8 anos. Portanto, tive 1 ano como assessor do Presidente, mas eu trabalhei nessa Câmara 8 anos, 7 dos quais, portanto, eu não fiz asneira nenhuma quando me comparei com o Daniel ou com outra pessoa qualquer. Não é? E tal e qual como eu depois me comparei com o teu assessor, com o teu chefe de gabinete, com o Miguel Bentinho, que tinha tanto poder de deliberação ou de mandar fazer alguma coisa como eu. Sim. Tudo bem, não vamos agora aqui estar com estes pormenores, mas desculpa lá, continuo a dizer que e também nós temos aí colaboradores e eu concordo com isso, que é a comparação que tu fizeste com a Daniela não é a mesma coisa, até porque apesar de tu ter estado na Câmara de facto como trabalhador da Câmara, fazias parte do outro órgão que era a Assembleia Municipal. Portanto, não é bem a mesma coisa. Tu tinhas uma vertente política e foi por isso é que eu só estou a justificar a minha associação de ideias à questão da política. E eu ouvia muitas vezes que vários problemas eram do Poder Central, não eram da Câmara.
E agora dá-me a ideia, mas voltaremos a este assunto, dá-me a ideia de que alguns destes problemas que na altura, em 2008 e 2009, eram do Poder Central, agora estão, parece que, a questioná-los como se a Câmara, agora que é do Partido Socialista, né, é que se é responsável. Mas isso não, e cabe-me a mim, naturalmente, e aos meus colegas, alertar para isso. Atenção que isso não é assim. Atenção que isso não é assim. Porquê? Porque as pessoas, se for uma pessoa, um município comum, a pessoa, coitada, o que sabe é que, olha, a Câmara que se calhar é que corresponde, vamos ali dizer qualquer coisa à Câmara. Agora, o que eu digo é que, se na altura algumas competências, e quando eu digo competência, é obrigação, quer dizer, se a Câmara tem competência, tem a obrigação de o fazer. E, senão assim, a Câmara, mesmo naquelas onde não tem competência, tinha obrigação. Se calhar agora, por exemplo, não há médicos, a Câmara tem a obrigação de ir arranjar um médico. Não pode ser, porque isso não faz parte das suas competências, não é? E porquê? Porque, como sabes, uma grande percentagem do orçamento da Câmara é transferida do orçamento de Estado dos impostos. Logo, para a Câmara satisfazer competências e substituir-se ao Poder Central no terreno. Agora, não é o caso daquilo que eu referi em relação, por enquanto, né, por enquanto, às competências no segundo, terceiro e secundário da escola. Foi só isso que eu quis dizer. Ok. Agora, portanto, estamos no ponto 25. Tem agora ao 26. Daniela, o que é que dizes? Portanto, eu penso... O que eu entendo tem a ver com a segurança, proteção civil, despesas destinadas à promoção de apoios sociais no Covid. Agora não sei bem, 5 mil, orços é 2 mil euros. Não, isso o PP, esta fica aqui para melhor esclarecimento, porque eu não tenho a certeza se tem a ver de facto com, eu penso que terá a ver mesmo com a parte das secretárias. Espero, peço desculpa, já percebi. Mobiliário, proteção de acrílico. Isso mesmo, é isso mesmo. Isso tem a ver isso é para o edifício da Câmara, não é? Sim, é para nós. Isso mesmo, pronto. Para os acrílicos, pronto. Sim. Fazem parte, isso foi a alteração, até ao 26. Ao 26. Bom. Portanto, como habitual, nós nestes pontos de retificação e de alterações de coisas, eu normalmente, e também o Zé Filipe, é abstenção nestes pontos. Sim, senhor. Portanto, que é o caso do outro a seguir, que tem a ver com a questão agora relacionada com o orçamento, não é? Exatamente. Das anteriores, não é? Ponto 28 agora. Proposta de notificação ao requerente Manuel Silva Amandas Neves no âmbito do processo 5/2020, no sentido de obter esclarecimentos. Portanto, como sabem, isto são processos normais do urbanismo em que o competente passar pela reunião de Câmara têm de vir aqui e ter a nossa deliberação. Normalmente o Luís Miguel e o Zé Filipe abstêm-se, é isso? Certo. Ok. Então, ponto 29. Ponto 29. Proposta de aprovação de protocolo a celebrar com a Agência para a Modernização Administrativa para a disponibilização da autenticação através de chave móvel digital. Portanto, isto também é um processo no âmbito do balcão municipal e que há um texto standard com a modernização, com a AMA, que é a Agência da Modernização Administrativa, e que os municípios assinam. Não sei se tem alguma questão especial. Não. Depois, outro processo de urbanismo, que é o ponto 30, que é a proposta de deferimento do pedido de legalização de obras no âmbito do processo número 93/20, cujo requerente é Francisco Manuel do Carmo Sinsim. Portanto, com as duas abstenções deles. Outro,
a proposta de deferimento do pedido de construção de constituição de compropriedade no prédio denominado Balalô, sítio na freguesia de Alcáçovas. Nós, normalmente, nesta questão da copropriedade, votamos a favor. Sim, senhora. Muito bem. 32. Proposta de deferimento do pedido de legalização de obras no âmbito do processo número 32/20, cujo requerente é Manuel Augusto de Jesus Faustino. Abstenção. 33. Pedido de deferimento do pedido de legalização de obras no âmbito do processo 217/20, cujo requerente é... Tens de desligar o teu som, isso. Obrigado. Eu vou repetir, desculpem lá. Pedido de deferimento do pedido de legalização de obras no âmbito do processo número 217/20, cujo requerente é Aldegundes da Conceição Mochila Merca. Até partimos aqui no ponto, quando vocês estão a ligar o som. É o 33, Daniel. Exatamente, é a abstenção. Abstenção. 34. Aditamento à deliberação tomada na reunião de Câmara Municipal de 21 de outubro de 2020, que determinou... Têm de desligar os microfones, desculpem lá, que isto está a fazer barulho. Está desligado. Não está, não. Agora é que está. Portanto, eu vou repetir. 34. Aditamento à deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 21 de outubro de 2020, que determinou a abertura de procedimento de alteração ao Plano Diretor Municipal de Viana e aprovou os respectivos termos de referência, no sentido de inclusão nos termos de referência da alteração para legalização de situações pré-existentes. Substituição dos termos de referência aprovados, ora editados. Portanto, vocês receberam esta documentação, mas eu, como complemento, o que tenho aqui como informação é o seguinte. Portanto, esta situação é para regularizar 3 ou 4 situações que têm a ver com a questão do PROTA. O PROTA, o que é que diz o PROTA? É o Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo, naturalmente. E estávamos com dificuldade de regularizar algumas construções de habitação em espaço rural. Como sabem, os espaços, não me lembro o ano, não me lembro se foi 2009 ou 2010, não me lembro, 2008, 2009, 2010, por aí. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não existe possibilidade de construir habitações em espaço rural em prédios inferiores a 4 hectares. E nós tínhamos aqui 3 ou 4 situações, como referi, em que andava ali no limite ou estava relacionado com o início da entrada em vigor do PROTA e que agora, portanto, a equipa que vai fazer a revisão do PDM e o nosso gabinete jurídico tiveram conhecimento, não sei como, mas que se poderia introduzir
algumas normas nesta revisão que permitissem aplicar retroativamente algumas alterações. E isso, com isso a efetivar-se, vai resolver aquelas situações que de outra forma não as conseguimos resolver. Esta é a nota, como eu vos disse, e peço desculpa, portanto, só hoje é que eu estive a ver este assunto, porque como o urbanismo não é da minha área, não vejo o assunto com o pormenor que deveria, mas e foi isso que aconteceu. Não sei se isto vos satisfaz, se entretanto se precisarem de mais algum esclarecimento, trarei na próxima reunião. Uma pergunta relativamente simples, de certeza. Quando é que foi a última alteração do PDM, a atualização do PDM, revisão, neste caso? A revisão foi publicada, salvo erro, em meados de 2015. 2015. Meados de 2015. É 10 em 10 anos, é certo? Não é bem. Revisões de antes tinha-se como referência aos 10 anos, né? Mas agora, portanto, com a velocidade da alteração legislativa, portanto, como vocês sabem, se calhar revisões completas já não vão ter digamos, a importância que tinham, porque entretanto vão ter de ser adaptados e introduzidas alterações ao longo desse período intermédio, se assim se podemos chamar, não é? Mas por que eu percebi, estavas a dizer, vão fazer uma revisão ao PDM ou é só esta alteração? Não, vamos lá ver. Isto tem a ver ainda com aquela proposta da última reunião de alteração por adaptação. Ou seja, nós vamos adaptar o nosso PDM à legislação que entretanto saiu, que obriga a adaptar, a alterar, certo? E já na outra reunião tínhamos dito que, naturalmente, que nessas alterações nós aproveitamos e tentamos incluir coisas que, portanto, normas, né, que nos possam ajudar na resolução de algumas questões. Estas de hoje não tinham sido presentes na outra reunião. E daí hoje estar a ser feito um aditamento a essa proposta de alteração. Ok. Mas não é revisão, não vamos fazer uma revisão do PDM. Nós vamos fazer uma alteração ao PDM que, numa primeira fase, resulta da alteração legislativa e que aproveitamos essa alteração legislativa para introduzir algumas coisas que nos dão jeito. Esta situação agora é uma situação nova, mas que ainda vai na alteração de há 15 dias atrás. Entendido. Ok. Portanto, este é o ponto 34. Eu, na minha ordem de trabalhos, não tenho mais nada. Há mais algum ponto, Daniela? Não. Pronto. Esquece de ativar o som, não há. Ok. Pronto. Volto a agradecer-vos a participação. Entretanto, tenho a comunicar-vos que, como eu vos disse na última reunião, houve, fruto daquelas alterações ao sistema normativo de contabilidade da administração pública, foi dado mais um mês às autarquias, não sei se outras organizações também, mas às autarquias para aprovação das grandes opções do plano, vulgo orçamento. E como eu vos disse também, normalmente marcamos a reunião consoante os trabalhos técnicos da elaboração do orçamento. Fui informado que teremos mesmo de fazer a reunião no próximo dia 30, porque é o limite
que temos para aprovar, porque depois no dia eu explicarei, ou mesmo o nosso técnico oficial de contas, ou a doutora Maria Dás explicarão, a doutora Maria Dás não, sim, podemos depois ver a hipótese de videoconferência, mas o Pimenta explicará as alterações agora ocorridas, né, que entraram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020, mas que se prendem com a elaboração do orçamento, com introdução de novas componentes e algumas delas muito trabalhosas e complexas. Por isso, a próxima reunião nossa vai ser extraordinária e será no dia 30. No dia 2 teremos, se Deus quiser, a nossa próxima reunião ordinária, dia 2 de dezembro. Antes de concluir, pergunto se alguém quer pôr alguma questão, alguma nota última. Eu queria só deixar aqui uma coisa, e peço desculpa, não se deve fazer, mas voltar aqui um bocadinho, só aqui uma parte ao ponto anterior, penso que poderá ser útil para quem nos está a ouvir. Dentro desta questão, vi aqui que, e por fim se processa a abertura de um período de participação pública. Portanto, as pessoas podem ainda participar neste documento, certo? Sim, nesse documento que é a própria alteração ao PDM, percebes? Exatamente. Depois, quando for disputada essa alteração, terá esses períodos de participação. Exatamente, ok. Mas ó Luís Miguel, eu não estando seguro daquilo que estou a dizer, na próxima reunião, mesmo antes da ordem do dia, eu informarei melhor para não estarmos a falar de cor e a dizer asneiras, sobre esses períodos, porque, naturalmente, quanto mais participação das pessoas, melhor, não é? Claro. Pronto, okay. Não tenho mais nada a dizer, tenho-me a despedir e a desejar que tudo corra por o melhor, nisto que nos assola a todos, não é? E as melhoras a todos os atingidos. Ok. Eu agora, como confinado, também agradeço as vossas palavras e desejo a todos vocês e aos municípios todos, olha, que a pandemia passe depressa, que não nos atinja, e se nos atingir, que os testes sejam todos negativos. É o que eu espero. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Já foi tudo dito, é compartilhar aquilo que acabaste de transmitir. Sim, então, mas eu acho que é assim, eu percebo também, eu também quando falo nisto, sei que vocês também o fazem, é em nome de todos, isto não é de uma forma global. Todos tinham que estar a dizer a mesma coisa e acho que o nosso sentimento é global e pronto. Não é? Ok, então... Concordo. Muito bem. Não há mais nada, mesmo mais nada? Por hoje... Uns dias queixas que é demais, outros achas pouco, não há quem te entenda. Não estou... Zé Filipe. Eu já te disse que eu hoje não. Tu queres é conversa. Vai. Mas isto, sabes porquê? Porque a gente temos de ser produtivos, estás a perceber? E objetivos. E às vezes não somos. E eu vou-me esforçar para ser mais. De uma última nota mesmo para a nossa colega Daniela, que fez aí, que teve muito bem. Portanto, obrigado a todos, boa tarde a todos e até à próxima. Boa tarde, obrigado Daniela, até depois. Até à próxima. Boa tarde, bom trabalho. E para a próxima seja em condições normais. Esperamos que sim. Ainda.